virtuosa! Tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um programa Encontro com Ela. E o nosso programa de hoje é o último capítulo do programa da temporada Mulher Virtuosa. E nossa convidada de hoje é muito especial. Eu não poderia fechar com chave de ouro esse programa com uma convidada que é Salomão na Terra, gente. Esse é isso mesmo, o apelido dela é Salomão na Terra. Nossa convidada de hoje é Maísa Chaves. Cadê as palminhas aí? Maísa, é um prazer receber você aqui no Encontro com Ela, juntamente com Fernanda Tomé, que hoje também já está conosco. Hoje ela não vai mais ficar ali, gente, do outro lado das câmeras. Agora a Fernanda vai sentar no sofá. É isso mesmo. Novo tempo. Isso, é verdade. O Senhor tem nos mostrado aí um novo tempo. A gente está avançando. Eu disse, Fernanda, tá na hora de você começar a falar. Já tá bom você ficar aí do outro lado. E a nossa convidada, gente, foi difícil, viu? Hoje eu não posso. Eu tenho reunião. Nossa, eu tenho que ir não sei na hoje. E eu falei, gente, que dia que eu vou fazer esse programa? Mas olha, vai valer a pena, porque o que nós temos para entregar para você hoje é muito valioso. Então fique por aqui com a gente até o final. A Fernanda vai falar um pouquinho. Maísa, obrigada por você ter recebido o nosso convite. Fique tranquila, fique leve, espontânea. Você está em casa, tá bom? Vai lá, Fernanda, manda ver. Olá, tudo bem? Veio o meu coração, né, quando a gente falou de vida de prosperidade, quem que vai chamar? E logo em seguida o Espírito Santo falou, você tem uma pessoa para chamar, e é uma área que eu gosto muito, e veio no meu coração a Maísa, porque eu sempre brinco com ela e falo, nossa, você é Salomão aqui na Terra, versão verdade. feminina. Porque ela tem essa sabedoria mesmo, esse ensinamento, sabe? Uma direção firme de Deus mesmo sobre a vida dela, e uma direção de obediência. E você sabe o quanto você é especial pra mim, o quanto você mora no meu coração, Extremamente, o quanto chegou na minha vida, o quanto é importante. Então, eu fico muito feliz ao lado delas, porque a gente entende que pessoas são presentes de Deus para nossa vida. É verdade. E para quem me conhece sabe que eu gosto muito de falar de vida de prosperidade, porque eu sempre falo que vida de prosperidade não é sobre o dinheiro. O dinheiro é uma consequência que vem. E aí eu vou falar para a Maísa, vou perguntar para ela qual que é a direção que ela tem sobre princípios e honra dentro da vida de prosperidade. Mas antes disso, nós queremos que você se apresente. Quem é Maísa? Tudo, não esconde nada, se não puder. Manda ver. Então, primeiramente é um prazer poder estar aqui com vocês. Eu me sinto muito lisonjeada, grata pelo convite, honrada por vocês, honrada por Deus. Amém. Sou muito grata por isso. E grata a Deus, além de tudo, por essa rica oportunidade. Meu nome é Maísa Chaves, eu sou atualmente advogada. Poderosa. Gente, é poderosa. Se ela falar que resolve, ela resolve. Se ela falar que não resolve, não precisa nem pra Não, e outra coisa, eu já conhecia ela só pelo nome. Mas assim, fisicamente eu tinha visto nas redes sociais, mas pessoalmente, gente, ela é maravilhosa. Amém. Glória a Deus. Maravilhosa. Por isso, gente, eu me sinto muito feliz por isso, porque nós devemos ser exemplo. É verdade. E é o que eu busco todos os dias. Lógico que defeitos todos nós temos, mas nós devemos buscar a ser melhores e deixar que as nossas qualidades elas se enalteçam, né? É verdade. Graças a Deus e também graças a todos os meus colegas advogados, né? Respeito muito toda a classe da advocacia, tenho amor por todos esses colegas. Eles confiaram a mim também, junto com os demais membros da diretoria, a ser vice-presidente da OAB de Goiatuba, e também sou responsável pela diretoria de Joviânia, Aloândia, Buriti Alegre, Márcia Norte. Então, muita autoridade. Então nós exercemos aí esse cargo de diretoria, graças a Deus, e graças também à confiança depositada dos colegas advogados, porque represento, além da minha advocacia, né, toda a advocacia aqui da região. Assim. Então, assim, é um motivo de muita gratidão, muita responsabilidade também. Com certeza. Mas graças a Deus consigo exercer isso de uma forma muito saudável, muito respeitosa, muito confortável com todos, e me sinto muito grata e honrada por isso. Ao mesmo tempo, eu sou técnica agrícola, sou técnica em zootecnia, sou produtora rural.
E hoje também eu fico responsável pelo jurídico e administrativo das fazendas do meu pai. Meu Deus! Gente, vamos lá, você que é poderosa, porque ela E o meu pai, as fazendas dele, que eu venho de uma família, de um lar 100% católico, né? Uhum. E depois, ao longo dos anos aí, eu mudei, meus pais também, né? Nós mudamos por um outro caminho, nós seguimos um outro caminho, melhor Sim. dizer assim. Uhum. E aí, em conversa com meu pai, falei, pai, nós vamos mudar o nome da fazenda. Ele falou assim mesmo? Falei, vamos. Ele falou assim, por quê? Falei, porque tudo que nós temos foi Deus que nos deu. Foi Ele que preparou. Amém. Então hoje eu sigo aí a administração da Reunidas Vitória de Deus. Que lindo! Glória a Deus. E para honra e glória dele. Então eu me sinto muito grata a Deus por essa oportunidade. Eu amo o agro, sou apaixonada. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada pelo agro. E tenho muitos mestres, os quais eu espelho, que são meus professores do Instituto Federal, que me auxiliam aí ao longo de toda essa trajetória. Sim, precisamos dessas pessoas, né? Sim, Nos instruir. e assim, agora de uma forma de introdução, eu queria deixar aqui uma frase que eu li quando eu tinha 14 anos, e eu carrego essa frase ao longo da minha vida. Ela diz assim: trabalhe com campeões, porque eles vão te ensinar você a ser um campeão. É verdade. E o que acontece? Todos os discípulos da Bíblia, eles trazem para nós histórias de sofrimento, de dor, de dificuldade, mas eles trazem também histórias de superação, de liderança, de vitória, Verdade. né? Então, assim, nada melhor que o tempo. Deus sempre honra. Amém. E eu sempre digo também que, por exemplo, Saul, ele era rei. Ele usava a coroa para se destacar e se figurar de postura como rei. Mas Deus usou Davi sem coroa. Então você não precisa ter título para você ser usado por Deus. Com certeza. Quando Ele escolhe, está escolhido. Amém. Você não precisa agradar, carregar uma multidão. Nada melhor que você, com a sua intimidade com Deus, Sim. Ele vai abrir caminhos, Ele vai traçar propósitos e projetos que muitas das vezes você nem imaginou que você iria estar naquele momento. Hoje eu participo de reuniões com grandes produtores do agro e eu falo isso para Fernandinha. Eu chego nas reuniões e falo assim, gente, é sério mesmo, Laís, eu estou aqui porque Deus é uma coloca. responsabilidade, é um nível de formação, de conhecimento que eles têm que são fora da curva. É verdade. Mas Deus me preparou, Ele me moldou e eu também, na minha vida pessoal, eu me moldei. Se permitir. Eu me permiti, porque a Maísa que eu sou hoje, eu sonhei com ela quando eu tinha 14 anos de idade. Uau. E Os planos de Deus, né? Os planos de Deus. E os conselhos de Deus, eles sempre vão permanecer na nossa vida. Eles vão permanecer e eles são verdadeiros. Eles são sinceros. E eu sempre carrego também um jargão, que é o seguinte: o falar e o fazer, eles precisam condizer. Não adianta você falar algo e você fazer algo que é contraditório. Precisa estar alinhado. Você precisa estar alinhado e isso é necessário para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional, para a sua vida Espiritual. tudo é necessário. Por quê? Porque nós precisamos fazer escolhas. E voltando lá naquela frase que eu disse no começo, trabalhe com campeões, porque você se tornará um campeão. Eles vão te ensinar você a ser um campeão. E a Bíblia, ela é um livro extremamente atual, porque ela traz reflexos do passado, do presente e do futuro. É verdade. Existe algum livro que Não. traz isso? Não tem. É a Não maior existe. revelação que existe. E aí o que acontece? É através da palavra de Deus, do ensinamento de Deus, que Ele nos deixou de forma gratuita. Eu brinco com a Fernanda no meu escritório e falo assim, Fernanda, você tem acesso direto para falar com Deus. Verdade. Nós Sim. temos. Ele deixou isso. Jesus deixou para Para nós todos. o Espírito Santo e Ele nos deixou o acesso direto.
E muitas das vezes nós, com a nossa fraqueza carnal, a gente busca respostas em outras coisas. Sempre que o fato de você entrar dentro do seu quarto, trancar a porta, dobrar seu joelho, ou se você achar sua liberdade de falar com Deus, sentado igual a gente está conversando aqui, cada um tem seu hábito. Eu mesmo gosto de orar só de joelho. Então cada um tem seu hábito. Isso já vai trazer caminhos que na hora que você sai do seu quarto, hoje talvez não está bom. Não tem aquele versículo que diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá Pela manhã. Então, o fato de você executar a obediência sua com Deus na sua vida, isso vai trazer um reflexo muito grande. A questão é que a nossa ansiedade, a gente busca hoje resultados muito céleres, muito rápido. A tecnologia, ela trouxe aceleração. Isso, entendeu? Mas nós temos que pensar, por exemplo, em um exemplo muito importante que foi o quê? De obediência, que foi Daniel. Daniel não deixou nada corromper a fé dele e a obediência que ele tinha frente a Deus. Por que ele foi parar na cova dos leões? A inteligência de Daniel, a sabedoria que ele tinha, a forma que ele resolvia, que ele conduzia as coisas, e por ele ser um sábio, então ele sabia ler, escrever, ele sabia traduções. Atraía muita inveja. Isso. E muito, pessoas que como se diz? Traía, né? Enganava, queria usar de uma certa forma. E aí o que acontece? Isso acabou que criou caminhos que deixou Daniel de forma encurralada. Porque queriam o quê? Corromper ele, fazer ele desviar do caminho, tirar ele da presença de Deus. E nós não podemos deixar que nada afete isso. Pegando esse gancho que você disse sobre não devemos desviar, né, do caminho, hoje, atualmente, o que você acha que mais desvia as pessoas do seu propósito, do seu caminho, dos seus planos? Porque geralmente, assim, a gente sabe que o mundo tem muitas vozes. Demais. E tem as distrações. Você acha que seria as distrações ou teria algo a mais que vai além disso? Eu acho que além das distrações, a vaidade é algo que hoje afeta muitas pessoas. A forma assim, eu quero crescer muito rápido, eu quero destacar de uma forma muito célere. Não quer passar pelos processos. Não quer suportar o processo. E o processo, ele precisa ser suportado. Ele faz parte. Ele faz parte do aprendizado, da maturidade. Isso. Entendeu? A maturidade é uma maturidade não só profissional, de você ler, de você fazer um curso, de você praticar a leitura da Bíblia. Não é só isso. É algo você, Deus, o Espírito Santo. Eu já cheguei várias vezes lá na fazenda, eu colhendo com meu pai, falei assim: pai, eu orei, Deus falou isso e isso comigo. E o meu pai sempre acreditou em mim. Sempre. Meu pai nunca duvidou uma vírgula, eu chego a emocionar. Porque ele sabe que Deus me usa muito. E eu sou muito grata a Deus por isso. E aí, ele falava mesmo, o que Deus falou? Pai, nosso projeto vai ser assim, assim, assim. O que o senhor acha? Aí ele olha pra mim e fala assim: como assim? Eu achar? Se Deus falou com você, eu tenho que só obedecer, ué. Então vamos executar. E por incrível que pareça, deu certo. Muitos desses projetos que Deus falou comigo, que eu passei para o meu pai e ele acreditou e confiou em mim, anos atrás, várias pessoas não acreditou. São instruções que vêm do céu, né? Não acreditaram, não criticaram, isso não vai dar certo. Não, que isso não vai dar certo, não vai conseguir. Só que quem tinha falado comigo não eram as pessoas. Não era a opinião das vozes deles de lá. A minha intimidade com Deus era eu e ele. E é ele que decide honrar. Aí depois que o resultado veio, que Deus honrou, falou: moça, mesmo? Ai, não acredito que isso deu certo. Não acredito que deu certo.
Falei, que ótimo, eu fico feliz por você não ter acreditado. Falei para essas pessoas, e elas, ué, por que você fala que fica feliz? Porque agora você vê o que Deus faz na vida daquele que é servo dele. Na Que é vida justo. daquele que é justo, que faz as coisas corretas. A Bíblia diz, compre a verdade, não abra a mão dela. Nem tampouco da sabedoria, do entendimento, da Sim. sensatez. Entendeu? E é isso que nós devemos firmar. Eu acho que as pessoas hoje, essa geração tecnológica, ela trouxe muitos pontos positivos. Eu sou extremamente a favor. Só que essa evolução toda tem tornado as pessoas frágeis. Fraca. Eu estava falando com meu marido Emocional, esse final de semana. espiritual. A gente estava falando sobre isso. Isso. Hoje as pessoas não estão sabendo mais sofrer. As Isso. pessoas hoje não sabem viver sem. Eu só vou ser feliz se eu tiver uma Hilux, eu só vou ser feliz se eu morar numa mansão, eu só vou ser feliz se eu tiver um casamento, sei lá, Perfeito. um casamento Não perfeito. sabe receber, não. Não sabe receber ou não sabe lidar com a dificuldade. Eu mesma, várias coisas que eu queria. Mãe, pai, me dá. Não. Você não. Já contei isso pra Fernanda. Não vou dar. Por quê? Não, porque o papai, mas a mamãe não tem condições agora, não. E tinha condição. Mas a questão é que eles queriam Te ver ensinar a minha reação, me ensinar. Entendeu? Entra aí os princípios e honras, né? Porque você já começa a falar disso, como eu falei que não é sobre dinheiro, eu falo que a geração é perdida nos tempos e valores. Porque a geração de antigamente dos nossos pais, avós, a gente tinha muita fartura e era muita felicidade com os princípios de valores, né? E hoje em dia a geração ela só olha para dinheiro, sair para festa, beber, ter alguma coisa para provar para alguém que conseguiu. E eu brinco também, Fernanda, uma frase, meu pai morre de rir de mim. Eu falo que essa geração é a geração do cansaço. Sim. Ele fala, Tô Maria, cansada. você toda hora. Aham, tô Ah, eu tô cansada. cansada. Ah, eu não tô bem. Ah, eu tô indisposta. Tô com dor de isso é cabeça, isso, tô eu com isso, tô com aquilo. Aham. Você tá me entendendo? Hoje, as pessoas da minha idade, muitos, estão deixando de perder os sonhos. Eu venho de uma família estruturada. Se eu colocasse na cabeça que, meu pai é estruturado Não financeiramente, preciso fazer nada. eu sou uma herdeira futuramente, eu brinco com todo respeito, vou comer, dormir, tá em casa. Mas a vida não é isso, né? Mas eu não decidi ser herdeira. Eu falo para os meus pais que eu decidi ser uma sucessora. Eu tornar o trabalho, se o meu pai é fera no que faz, porque ele não tem informação, mas ele tem o dom de Deus. Sabedoria vem E do ele céu. tem mesmo. Gente, Ele eu tem conheço o ele. dom de Deus, Eu sou sabe? apaixonada neles, porque Uhum. eles sempre me acolheram com muito amor e carinho. Então, E a e última eles são vez que eu tive apaixonados com nessa Fernandinha. Também, observação, né? E a última vez que eu tive com eles, a Maísa foi correndo lá fora tirar umas fotos acho que era da caminhonete, né, que eles tinham comprado. E ele ficou lá, gente, ele me deu uma aula de 5 minutos que eu saí de lá. Eu falei, nossa, a Maísa realmente, eu falo pra ela. Abastecida. Deus abençoou ela muito grande, ela tem um chamado para a obra de Deus muito enorme junto com a família, com o pai e a mãe dela, porque ela teve uma base estrutural que eu falo que é igual achar diamante, porque é muito difícil achar uma base assim. Eles são pessoas de honra mesmo, de Mas o princípios e sábio, valores. mas o sábio é aquele que ouve conselho. Verdade. Feliz daquele que ouve, Verdade. né? Porque Deus e Jesus, eles nos dão a oportunidade única para todos de forma igualitária. Iguais. Não tem preferido para Deus. Não existe. Mas Nós- tem aqueles que estão que Mas aqueles que se coloca decidem, disponível a ele, né? É o princípio Não, da obediência. não é só disposição. É o princípio da obediência. Além da obediência, decidir ser servo. Entendi. Decidir É uma decisão. ser servo é uma decisão porque você pensa, você faz um plano, você traça um projeto, você começa a executar esse plano e as coisas não saem da forma que você quer. Você vai o quê? Frustração. Decepcionar. E vai parar. E vai parar. Ou então você vai começar a mudar de rota.
E decidir ser servo Aceitar qualquer não é coisa. fazer a sua vontade. Olha, para você ter uma ideia, eu sou reflexo disso. No Instituto Federal, quando eu fiz os meus 2 cursos técnicos, depois que eu formei, enfim, saí da instituição, eu sou aluna de destaque do Instituto Federal. Até hoje tem um livro da história dos 20 anos do IEF, eu fui lá, fiz a entrevista, participei, graças a Deus, mando um abraço aqui pro meu professor querido, Rodrigo Silva, o fera do ar. Enfim, meu sonho era ser engenheiro agrônomo. Por isso que eu fiz o técnico agrícola, por isso que eu fiz o técnico em zootecnia. Porque o meu projeto carnal, sem ser serva, era ser engenheira agrônoma. Mas esse não era o projeto que Deus queria naquele momento para mim. Esse ano agora eu vou iniciar a agronomia, para honra e glória de Deus. Amém. Só que se eu tivesse seguido o meu plano carnal, meu projeto, naquela época e ter mudado a rota, as coisas que aconteceram de 2010 até 2024 não teria fluído da forma que deveria fluir. Não iria trazer os resultados que Deus queria que trouxesse. Eu fui pro curso de Direito, eu caí de lá de paraquedas, porque eu não tenho ninguém da família que é advogado, eu nunca tinha feito estágio, eu não sabia nem o que era direito. Mas eu lembro, Né? eu lembro não, Deus colocou em lugar certo, pessoas certas. E aí, posteriormente, Deus preparou meu estágio com o Dr. Gustavo Carlos Ferreira, delegado de polícia de milhões, e ele foi meu mestre. Olha como Deus foi generoso pra mim. Pensa, eu era uma adolescente. A vida inteira no agro, meu projeto era ser agrônoma, mas Deus falou, não, você pode até ser, mas agora não é o momento. Você vai ter que resolver outras coisas que vão ser extremamente importantes e que vai surtir efeito. Hoje, o conhecimento que eu tenho prático, do técnico, do jurídico, eu consigo linkar a administração da fazenda de uma forma tão confortável, Tão leve, né? tão leve, que E algo eu, gente, assim, na hora que eu virar advogada, meu estágio é com ela, né? Tem que dar a frase dela, né? A gente tem que andar com lampiões, né? Então eu já vou preparar. Vocês vão ver daqui um tempo. vai, não, vocês vão ter altos stores lá, Muito bom. dos níveis de aprendizado da Fernandinha. Amém, E amém. eu sou muito grata a Deus por isso, por quê? Porque Ele preparou todas as coisas que era algo que eu não tinha traçado esse plano. Eu ia pro curso de Direito várias vezes, eu chegava nos corredores, eu ia de bota, de coturno pra faculdade fazer Direito. Meus colegas aí me lembram disso, quem estudou comigo. Depois do 6º, 7º período, que ela foi usar salto, vestido, mas eu era Resumindo, o espírito estava em direito, a carne estava em economia. desse jeito. Aí o que acontece? Foi incrível. Quantas vezes eu passei pelo corredor da faculdade chorando? Só um minutinho, Maísa. Filho, tá gravando lá de cá? Tava cortando seu rosto, aí eu... Pois é, mas não desligou não, né? Porque da outra vez desligou. Abaixa um pouquinho o seu som, que tá um pouquinho alto. Só um pouquinho. Isso não vai sair não, gente. Depois eu corto, tá? Ah, tá. Tudo corta. Continua, Maísa. Pode falar. Sim. Não, né? Vou baixar só um pouquinho. Aí, é porque tá muito alto. E aí o que acontece? A minha carne até o 6º período não aceitava. Tá vendo, Volta né, aquela gente? questão, decidir, ser servo também é uma decisão. O tempo do processo é grande. E o tempo do processo é grande. Na minha vida nada aconteceu rápido. Eu não sei de demais. Mas para eu alcançar minhas vitórias, que eu já obtive até hoje, todas foram com um prazo longo. Nenhuma veio com prazo Por isso curto. que diz constância, É, persistência, Resiliência. esse ânsia. Ali você pode dar uma pitada a mais do processo que você vai viver. Agora imagina se você chegasse lá onde você quisesse chegar, se você não tivesse essa bagagem de conhecimento que você tem. Não daria certo. Não daria certo. Então eu acho que o ponto maior é aí. As pessoas elas querem já chegar lá, já executar sem ter autoridade, sem ter histórico, sem ter vivência, sem ter vivido o processo, sem ter que precisar de renunciar, achar que vai fazer do jeito que quer. Ou seja,
fazer os prazeres da carne do seu jeito. Então, assim, pegando esse gancho mais uma vez, me diz, como a gente consegue colocar a nossa carne no lugar e aceitar os planos de Deus na nossa vida? Isso é muito importante. A minha experiência de vida, pessoal, respondendo você, eu queria ser agrônoma, suportei o processo até o meu 6º período. E quando eu cheguei no meu 6º período, eu lembro disso como hoje. Eu dobrei o joelho, fechei a porta do quarto, dobrei o joelho e falei: Deus, hoje eu vou mudar. Eu vou deixar para o Senhor decidir. Está entregue nas tuas mãos. O Senhor decidiu que era para eu fazer direito. E eu sei que se o Senhor decidiu, e nisso, gente, nos bastidores até nesse 6º período, a carne aqui que é fraca, eu busquei todos os caminhos para eu transferir meu curso. E não dava certo. Você sabe o que Deus fechar todas as portas? Eu, Maísa, tô aqui. Sendo a testemunha que tudo que eu fiz da minha vontade nesse curso de tempo deu errado. E aí eu falei, gente, peraí. Maísa, chega. Tá bom, porque eu sou uma pessoa que eu viso muito resultado. Até agora você tentou. Isso também não deu certo. Deus trabalhou também a minha maturidade espiritual ao longo desse tempo. Era algo que naquela época eu não tinha uma visão espiritual disso. Entendo. Mas eu sempre fui muito dedicada, muito determinada, muito disciplinada. Eu fiz a minha bagagem, né? Eu aproveitei o tempo que eu estava lá. E aí o que acontece? Eu decidi, isso é uma decisão. Eu transferi as minhas vontades para Deus. Eu entreguei os meus sonhos, as minhas responsabilidades, os objetivos que eu queria traçar, que era algo que nossa, isso é um pensamento, um sonho. Eu entreguei meus sonhos. Falei, Deus, que seja feita a sua vontade, não a minha. E quando eu fiz isso, eu não esqueço desse dia que eu li na Bíblia João 14. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nossa, eu amo esse versículo. E aí eu pensei, falei, Maísa, peraí. A sua maior herança, a sua maior riqueza é a coroa da vida eterna nos céus. Se você for próspera aqui, se você suceder, você pode até esforçar, mas se Deus não permitir, nada vai acontecer. Porque é nome de Deus. Eu conheço várias pessoas que se esforçam, que lutam e não sei por que não conseguem romper. Não é que eu não sei por quê, é porque elas não estão buscando a Deus. É você ter humildade de coração, de dizer, só para concluir, Fernandinha, a humildade de coração para dizer assim, eu não sou capaz, mas Deus é. Sim. Entre o detalhe que eu falo, que você falou sobre as pessoas não estar buscando a Deus, eu briso muito sobre isso. Eu sempre falo na minha intimidade com Deus, esse dia no final de ano a gente faz uma reflexão, e nessa reflexão eu estava olhando, eu falo que as pessoas, que elas se perdem muito em comparação umas com as outras. E eu não sou uma pessoa que eu faço comparação com a minha vida com a de ninguém. Correto. Mas eu faço comparação da minha vida de quem eu era lá atrás, o que eu tinha e o que Deus me permitiu. Mas eu sempre prezo para todo mundo e falo, eu não negocio Deus com ninguém. Deus, para mim, o princípio, quando eu falei pra você que eu te perguntei de princípio e honra, se as pessoas entendessem que quando elas honram a Deus, em primeiro lugar, com tudo que tem, elas vão prosperar de uma forma de abundância. Porque para mim, quando uma pessoa ela trabalha, ela faz muita coisa, ela está fazendo com o próprio braço, com a própria força. Mas quando ela tem essa humildade de entregar o princípio da honra e saber que o que está acontecendo na vida dela é com permissão divina, ela consegue avançar e chegar em lugares extraordinários. Porque eu vivo um tempo que eu falo que Deus, eu e a Patrícia, a gente conversa muito sobre isso, sobre a mesa. A mesa ela é um princípio de honra, onde que ou você toma uma decisão com uma pessoa e para aquilo romper,
ou então você é colocado junto com pessoas, igual você falou que já foi colocado com pessoas extraordinárias, você nem imaginou, Não. como um dom de Deus, que Deus te dá de presente. Uhum. Então, eu falo assim, gente, o princípio de todas as coisas é honrar a Deus. E é honrar a Deus e honrar o próximo. Porque muitas das vezes as pessoas têm tudo, mas elas não conseguem olhar para uma pessoa com empatia e compartilhar a caridade, sabe? Elas querem para ela. A generosidade. A generosidade. E eu, particularmente, desde quando eu conheci a Maísa, o caráter dela, para mim, foi uma coisa que me chamou muita atenção. Porque pela estrutura que ela é, como ela falou sobre ela sendo advogada, a estabilidade que ela tem, o nome que ela tem, ela poderia cobrar valores altíssimos. Né? Porque hoje em dia a gente entende que o mundo ele tá assim. Não é só sobre o seu trabalho, mas é pelo nome que você criou, a sua marca. Mas eu cheguei no consultório dela e, em vistas de outras pessoas, outros valores, ela cobra um valor justo. E eu disse para ela, Maísa, é incrível o que Deus tem na sua vida. Porque como você é justa, você cobra um valor justo, grandes coisas vão acontecer por isso. Porque é o que ela disse. Ela passa por todos os processos, passo por passo, mas com um valor justo. Ela não cobra a mais de ninguém. Então, isso é uma sabedoria de honra e princípios que a gente tem que levar para a vida. E eu prezo muito por isso. E a resposta disso, que você acabou de dizer, tem um provérbio que fala sobre isso. Que diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a humildade antecede a honra. Você quer ser sábio? Tema a Deus. Porque se você temer a Deus, você vai fazer algo e você vai conversar com Ele. Mas tem pessoas O que não Espírito sabem. Santo fala. Mas tem pessoas que não sabem verdadeiramente qual é o significado de temor. Porque muita gente acha que temor é ter medo Não, a Deus. não, Mas não é mesmo. isso. Não é isso. Então, Não é o temor seria o quê? Vamos falar para todo mundo, para as pessoas entenderem o significado do temor. Então, na minha opinião pessoal, o temor é a dedicação, é o respeito, é a cautela, é a obediência, é a espera, É o amor. é o amor, é não agir de forma precipitada, é o conselho. Eu várias vezes falo assim, Deus, eu estou com esse projeto aqui, qual que é o seu conselho? O que eu vou fazer? Uau. O que o senhor acha? E eu sempre faço isso nos momentos que eu estou só. Um dia eu estava conversando com Deus à noite. No céu não tinha uma estrela. E eu estava assim. Eu até emociono. Isso há anos atrás. Eu nem sabia que eu seria o que eu sou hoje. Entendo. E aí eu conversando com ele. Como a gente está conversando aqui? Ele tá aqui. Sim. E eu tenho a mania de quando eu quero conversar algo muito sério com ele. Eu vou para um lugar, meu pai até fala que eu sou Davi. Eu vou para um lugar que eu não quero ver ninguém, eu só quero o céu e eu, e Deus. E nesse dia não tinha uma estrela, não tinha uma estrela no céu, o céu estava assim super escuro. E aí eu conversando com Deus e na hora que eu terminei minha conversa com Ele, eu olhei novamente para o céu, eu firmei os meus olhos e do nada apareceu uma estrela no céu enorme. E ela brilhava de uma forma assim que eu falava, meu Deus. E naquele momento eu senti na minha intimidade, eu estou aqui. É forte. Eu te ouvi. É muito forte. Mas você vai ter que esperar. Muitas coisas ainda vão acontecer. E eu senti Deus falar isso perfeitamente comigo. E eu olhando para o céu e para a estrela. E Ele me disse, calma. Eu preciso que você confie em mim. Porque naquele momento
eu estava com uma causa impossível. Entendo. Impossível. Coisas impossíveis que Impossível. só ele pode fazer. Impossível. Aos olhos humanos, Realizar. eu com o meu conhecimento, que é pouco, ainda tem muito que aprender, mas aos olhos humanos, carnais, o que eu precisava, não tinha como. Não tinha caminho. Todos eles estavam fechados. E no outro dia eu fui no culto. E a palavra foi Apocalipse 3. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém. E no culto, Deus usou o irmão para dizer: eis que eu vou te honrar na terra. Confie em mim. Suporte o próximo. Confirmou. E ele confirmou aquilo que ele havia dito para mim. Só que isso foi em 2015. Entendeu? E você sabe quando eu tive a resposta? 2017. Final de 2017. Mas você entregou. Entreguei, não perguntei mais. Da mesma forma aconteceu com a minha profissão. Eu acho que eu já contei isso para Fernanda. Eu sempre fui muito estudiosa, eu sempre fui muito dedicada. Eu sempre fiz a minha parte. Eu sempre dei o meu melhor. Eu não sei fazer nada mais ou menos porque eu sou muito decidida com tudo que eu faço. E eu me empenhei para minha prova da OAB. Agora pensa, passei meus 5 anos de faculdade suportando todo esse processo. Cursei um curso que carnalmente não era aquilo que eu queria, porque todo mundo estava cursando o curso que queria. E eu falava para Deus, Maísa... Você se sentia revoltada? Essa Sim, sensação de revolta? senti. Até meu 6º período. Depois do 6º, não. Deus me colocou esse sentimento de revolta que eu tinha, ele me colocou em liberdade. Mas é um processo que eu tive que passar espiritual, de obediência, de maturidade, aceitação, de se permitir. Maísa, não é assim. Você precisa abrir a mente, você precisa virar a chave. E aí eu fui fazer minha prova da OAB de 2ª fase. Naquela época nós estávamos passando por muitos problemas familiares e parece que quando a prova vem, ela não vem com uma prova, não. Ela vem com 100, um caminhão de provas. Um caminhão de prova. E era o que estava acontecendo comigo. E aí o que acontece? Eu, antes de fazer minha prova de 2ª fase, eu fui pro culto. Deus mandou palavra de vitória. Na hora que eu saí do culto, um irmão foi atrás de mim. Eu tava chegando no meu carro, ele falou assim: eu preciso te entregar um recado de Deus. Eu nunca tinha visto ele na vida, nem não sei quem é. Foi mesmo? Ué, você me incomodou o culto inteiro. Uau. E isso faltava uma semana para minha prova de 2ª fase. E eu falei, tudo bem, pode entregar. Até brinquei, falei, se é de Deus, eu quero. Ele falou assim: Deus manda te dizer que o seu diploma foi selado no céu. Uau. E não vai ser a sua sabedoria que vai conquistar o que você quer. Eu, Senhor Deus, que vou te conceder. Porque eu achei graça no seu coração. Uau. E ele falou, amém, virou as costas e largou de lá. Ele só entregou o recado. Só entregou o recado e eu custei entrar dentro do meu carro. Acho que eu tremia tanto, eu chorava tanto, enfim. Uma semana depois foi a minha prova, 2ª fase. Eu cheguei na minha prova da OAB, que eu li a minha prova, a peça processual, eu não sabia que peça era. Eu não sabia. Eu sei como é. E aí o que acontece? Eu falei, não sei, Deus. E aí o que acontece? Larguei a peça pra lá, fui para as questões, respondi as questões, voltei pra peça. Comecei a fazer uma peça. Quando eu cheguei na metade da prova, Deus falou, para. Eu lembro que eu joguei a caneta em cima da prova. E nisso eu fui pro banheiro. Porque ali você tá num momento de tensão.
é pressão familiar, eu estava passando por problemas, enfim. No banheiro, eu dobrei o joelho e eu falei com Deus. Falei, Deus, eu fiz a minha parte. Eu estudei até de madrugada, noites e noites sem dormir. Eu fiz a minha parte. Eu orei, mas eu estou aqui, sinceramente, dizer para o Senhor que eu não sei, humildemente. E nesse momento, Deus fez eu lembrar do recado do irmão, que até então Deus, parece que ele tinha apagado aquele recado da minha mente. Porque senão você ia ficar muito focado naquela resposta. Eu ia ficar muito focada. E aí eu saí do banheiro, fui para a prova, que eu cheguei lá, que eu sentei na minha cadeira, que eu arrumei minha provinha lá, em cima da mesa. Eu ouvi uma voz que diz: contra razões de apelação. Uau! Uma voz mais linda que o mundo aqui não é capaz De imaginar. Eu olhei para a sala para ver se alguém... Eu carnamente, eu fui fraca nesse momento. Porque eu falei assim, gente, como assim? Alguém? Porque eu nunca tinha passado por aquela experiência com Deus. E nisso faltava 30 minutos para acabar a prova. Eu fiz contra razões de apelação. Não dei essa petição no cursinho. Não sabia nem o que era. Eu terminei a peça. Entendeu? E entreguei. E eu quase fechei a prova. Eu sou advogada para honra e glória de Deus. Meu Deus. E ela segue um princípio de honrar pai e mãe, o pai e a mãe dela. Também, isso Porque é essencial. É essencial, é um dos princípios, tirando honrar a Deus, que ela mais segue na vida dela, é esse princípio. Mas olha, eu contei isso por quê? Qual que foi a finalidade? Eu nunca pensei em ser advogada. Mas hoje você vê a importância que tem do seu pai e da sua mãe, né? Eu nunca sonhei. Eu nunca imaginei que eu iria um dia fazer uma audiência, que eu iria estar em reunião com vários colegas advogados, que iria discutir diretrizes de administração da OAB, entendeu? Mas é algo que lá atrás Deus tinha me preparado. Na verdade, Ele estava me preparando para eu chegar naquele momento. E Ele confirmar para mim, não foi a sua sabedoria, foi a minha. Se Ele quer te honrar, se Ele quer te exaltar, não vai ser inveja que vai impedir, não vai ser opinião de terceiro que vai impedir se o fulano te acha bonito ou não, se o fulano concorda com você ou não. Verdade. Mas o resultado, ele vem. Entendeu? Davi causou inveja em Saul, por quê? Porque Saul, ele venceu várias guerras. Ele venceu milhares. Mas Davi venceu bilhares. Mas por que Davi venceu? Porque ele amava a Deus, ele tinha temor a Deus. Aquilo que ele executava, ele não precisava de coroa. Ele não precisava de roupa de rei para falar, eu sou o rei de Israel. Se ele chegasse lá de chinela havaiana, o povo, quem chegou? Davi. Mesmo? Entendeu? Porque ele tinha, né? Antigamente, no Antigo Testamento, as pessoas carregavam a presença de Deus com elas. Agora, no Novo Testamento, né, o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Mas naquela época, para quem carregava a presença de Deus, né, era a presença de Deus. Então, as pessoas respeitavam, porque sabia que era uma pessoa que Deus tinha escolhido para carregar a presença dele. Maísa, diante de tantas vitórias que você chegou até aqui, a gente sabe que toda honra e toda glória é para o Senhor. Mas o que você tem para falar para as pessoas sobre um coração genuíno? Porque a gente sabe que Deus, Ele honra aquele que tem um coração genuíno. E aí, às vezes, as pessoas também acham que prosperidade, riqueza, tem a ver só com dinheiro. Mas não tem nada a ver. Hoje, de manhã, eu estava escutando uma ministração e essa ministração falava o seguinte, que as pessoas estão numa mania de querer ser algo sem ainda não ser. Porque fala assim, alguns coaches dizem assim que a gente tem que andar como a gente quer ser visto.
Mas tem gente, ok, beleza, tranquilo. É uma forma da gente atrair aquilo que a gente deseja. Mas tem pessoas que estão usando muito isso de uma forma que estão desprezando as pessoas, acho que por levantar a cabeça e andar com como é que fala, o nariz em pé, ou às vezes até tipo assim, eu não sei, uma forma de maltratar o outro achando que isso vai ser positivo na vida dela. Porque riqueza, ou ser rico, ou andar como rico, não tem nada a ver do que ser rico, mas sabendo que a nossa riqueza, ela vem do alto, ela não vem aqui da terra. Então, assim, o ponto mesmo é sobre um coração genuíno, alinhado, o nosso coração com aquilo que Deus quer da gente. O que você pode falar um pouquinho disso, pra gente finalizar esse programa de hoje? Porque eu quero finalizar isso, que as pessoas querem fazer planos. Aí, assim, principalmente no início do ano, a gente fica com a cabeça, nossa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, tal, faz planejamento, metas, mas na realidade, o que a gente precisa mesmo é alinhar o nosso coração. Eu respondo você com 2 versículos. Ótimo. O primeiro deles: buscai primeiramente o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro ponto. Esse versículo, ele reflete em quem é você sem ninguém saber quem você é. Quando você está sozinha. Quem é você quando você está só você e Deus? Seu coração, só Ele conhece. Davi foi escolhido segundo o coração de Deus. Salomão, com toda a riqueza e prosperidade que ele tinha, tudo que ele construiu, ele perdeu. Porque ele foi desobediente, mesmo conhecendo a palavra. Mas Deus disse para ele, por amor a Davi, eu vou te conceder X tribos, enfim, para ele terminar a jornada de vida dele. Sim. É onde ele escreve Eclesiastes e por aí vai, né? Porque Provérbios, Eclesiastes e Cantares, eles são divididos em fases da vida de Salomão. Sim. E aí o que acontece? O coração genuíno é: quem é você sozinho? Só você na presença de Deus. Um coração humilde, um coração quebrantado, um coração sincero, um coração verdadeiro, um coração transparente. E de Deus não tem como nós escondermos nada. Coração transparente. E volta a outra resposta. O homem faz planos, mas a decisão vem de Deus. Eu posso traçar vários planejamentos, projetos, mas se Deus falar não é esse que eu quero. E como que você descobre o que eu quero que Deus faça então na minha vida? Perdão, como você vai descobrir o que Deus quer que você faça? Porque nós é um jogo de carne e espírito. E a carne que é algo, o espírito que é outra, né? Orando, obediência. O ato de você falar com Deus muda o ato de você falar com as pessoas. Verdade. E nós somos seres humanos. Eu conheço uma pessoa assim, eu falo que ele é meu segundo pai, quem eu respeito, eu admiro muito. É um grande amigo nosso, que eu falo que é Deus em primeiro lugar, meus pais em segundo, ele em terceiro. E ele é riquíssimo. E você vai conversar com ele e fala, não, esse cara não é aquilo. Eu nem imagino, eu tô entendeu? mas eu já imagina. Porque ele é tão humilde de coração, ele é tão simples, ele é tão verdadeiro. Aí você pega e fala, agora eu descobri o porquê que esse cara é desse jeito. Porque ele não leva a riqueza dele como, nossa, eu sou um fulano de tal. Isso, era esse ponto aí que eu tava tentando explicar. Ele não leva, isso é um exemplo na nossa vida prática. E nós devemos aprender isso, porque o poder, ele nos muda. O poder, o status, o dinheiro, aí entra, por exemplo, o dinheiro, você vai subir no seu nível, e aí você deixa a carnalidade falar, isso eu sou, você começa a se exaltar. E Deus não quer isso. É isso. Ele é o único que é digno de toda honra e de toda glória. Esses dias eu disse para uma amiga minha, falei, olha, ela vai ter filho, e ela preparando o quarto do bebê, e ela, mas eu vou te levar. Cheguei lá, olhei o quarto dela, luxuoso.
Falei, amiga, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que não tinha necessidade disso aqui tudo, não. Ela olhou pra mim e falou assim mesmo. Foi pra ela, né? Ela falou assim, por que, Maísa? E eu sou super sincera. É verdade. Falei, Jesus nasceu onde? Aí ela olhou pra mim e falei, você sabia que no dia que Jesus foi pra nascer, todas as lotações estavam ocupadas? Ele nasceu na simplicidade, não com animais. O Filho de Deus, o digno de honra e glória. Você acha que é isso mesmo que você quer, o reflexo do seu filho? Criar ele nesse padrão, nesse luz? Você tem que ensinar o amor de Deus para ele. Pode até ter, mas... Pode até ter, mas você vai ter que ensinar. Que é o mais Só importante. que o ser humano, a carne é fraca. Você acostuma no ambiente que você vive. Com certeza. Nós somos adaptáveis. Eu poder ter. Eu sei. É, o fato Mas você ela pode precisa. até ter, mas você acostuma com o padrão. É verdade. Como que você vai dar valor no pouco se toda vida você só teve o muito? Se você não passou dificuldade, se você não ficou sem, como é que você vai dar valor? O equilíbrio das Se o coisas. papai e a mamãe toda a vida te deu. Verdade. Você Concordo. só consegue, Patrícia, dar o verdadeiro valor quando você passa por algo. Isso eu posso falar. Eu porque falei eu disso vivi essa semana. e passei sobre isso. Quando você passa, não adianta o outro falar, o outro pode te dar conselho, ele pode te ler a Bíblia e não vai adiantar. Eu acredito que eu vou colocar nós, porque eu vou me incluir. Nós às vezes estamos correndo atrás daquilo que não tem, né? E esquecendo aquilo que tem. Deus falou comigo essa semana sobre isso, sabe? Eu tive um tempo também. A gente tem sempre esse tempo de momento, né, com ele. E aí ele falou assim, filha, olha ao seu redor. E preste atenção no que eu já te dei. Eu falo muito isso pra ela, gente. Porque E- eu falo muito isso, sabe? Mas a gente Você tem uma vida que muitos gostariam de ter. Mas aí é como você falou, o mundo tá ao nosso redor querendo nos moldar, dizer pra gente o que a gente deve comprar, a vida que a gente tem que ter, O padrão, o padrão que a gente tem que viver. Então isso, querendo ou não, acaba nos corrompendo, A comparação. a comparação, porque na verdade não é comparação. Eu sou um tipo de pessoa que eu estou sempre indo pro próximo passo. E aí veio que meio que o desafio, sabe? Mas eu entendi de um tempo pra cá que se eu não ser feliz com o que eu já tenho, honrar a Deus, agradecer pelo que eu tenho, qualquer coisa que chegar na minha vida, eu não vou ser grata. Não. Por isso o presente é uma dádiva. Então eu tô abrindo, assim, falando isso abertamente porque é uma fase que eu estava vivendo. Eu conquistei muitas coisas em pouco tempo, depois que eu entreguei minha vida pro Senhor, que o Senhor tem me honrado de uma forma gigantesca, que é inexplicável dizer as coisas que Deus tem feito na minha vida. Só que a gente começa a acostumar, entende? É aquilo que eu disse. É. O ambiente que você está, você se adapta. Aí você começa a perder o temor de Deus. Ontem foi falado algo lá no culto que eu tinha falado com o meu sobrinho na casa da minha sogra, que a gente tá ficando apático com as coisas, os momentos, as coisas. Assim, por exemplo, o Natal, o Ano Novo pra mim, eu passei. Não teve aquela coisa assim, como se diz? Nossa. Uau! A gente tem perdido a sensibilidade, sabe, dos momentos, igual esse momento que a gente tá tendo agora. E Deus me alertou, me despertou para isso esses dias, sabe? E Ele olha ao seu redor. Tudo que você me pediu, eu te dei. Mas você não tá tendo tempo nem de, como é que fala? Desfrutar daquilo que você já tem, porque você já quer ir pro próximo passo. E muitas das vezes, assim, acho que para encerrar, a gente vê os nossos planos, projetos, os nossos sonhos serem realizados. Isso é uma grande satisfação demais. É enorme, né? Você vê o resultado das suas orações, o resultado da abdicação, porque se você está onde você está, Fernandinha, Muita renúncia. nós tivemos muitas renúncias, muitas abdicações. Porém, hoje, o patamar que eu cheguei,
A reflexão que eu, Maísa, hoje faço é: estou muito feliz, grata a Deus por tudo. Ele prosperou infinitamente mais além do meu pensamento. Mas hoje eu trago um reflexo mais importante para mim, que é a coroa da vida eterna. A gente pode conquistar o mundo, mas a gente não pode perder a nossa salvação. Porque nós vamos receber a coroa da vida eterna no céu. Glória a Deus. E isso é algo íntimo, você e Deus. Com certeza. Já viu a reflexão dos velórios? Quando você chega lá... Há várias reflexões do velório, né? A reflexão de um velório é o que você fez. Agora, na terra, agora aqui você encerrou. Acabou. O seu caminho, a sua trajetória. E tudo aquilo que você conquistou, que você projetou, terceiros vão usufruir. É verdade. Eu vi Parabéns por tudo que você fez. Nitidamente. Mas, naquele momento ali, não tem seu esposo, não tem seu filho, não tem sua mãe, não tem seu pai, não tem sobrinho, não tem ninguém. Ninguém. Vai ser Maísa e Deus. E lá, a minha riqueza, ela é contada de outros pontos. Com certeza. Amém. De outras formas. Não vai ter fazenda, não vai ter Hilux, não vai ter jato, não vai ter jet ski, não vai ter... Isso para Deus é irrelevante. Parabéns se você foi próspero. Glória a Deus. Por isso que a gente quer uma vida feliz, confortável. E isso é consequência do que nós somos filhos, somos né? aqui. É Mas uma herança que a gente tem aqui na com terra. certeza, e a gente precisa disso. Mas nós não podemos visar só isso. Porque a prioridade. ambição também é um pecado. A vaidade também é um pecado. Com certeza. Então eu acho que hoje a gente tem que buscar traçar esse equilíbrio. Sim, equilíbrio. Porque a nossa carnalidade, a gente sempre vai querer mais e mais. Só que além disso, desses resultados positivos, desses reflexos de prosperidade, a gente tem que falar: Deus, eu quero um coração mais manso. Verdade. Deus, eu quero ser mais pacífica. Deus, eu quero ajudar a curar corações de outras pessoas. Deus, eu quero que eu chegue num ambiente e falo assim: nossa, essa pessoa chegou, a presença dela É incrível, né, Cauã? Presente. Entendeu? Tadinho. E isso é muito importante. E hoje as pessoas estão perdendo essa sensibilidade. O amor, a gratidão, a Deus- reciprocidade. Jesus já falou, né, que muitos o amor se esfriariam, né? Isso. E eu senti isso esses dias. A sensibilidade que a gente estava tendo. Assim, tô falando comigo, a minha experiência que eu estava tendo esses dias. Eu estava bem fria. Justamente porque a gente começa a se acostumar. É apertar o botão no modo automático. Acostumar. E isso é normal, isso acontece com você, comigo, com a Fernanda. Só que o Espírito Santo, que habita em nós, ele nos alerta. É verdade. Pra falar: Patrícia, Foi. E a peraí, gente vai lá e recalcula Maísa, E volta. Fernanda, recalcula a Calcula a rota. Peraí, você tá excedendo, o caminho não é esse. Sim, Porque, volta aqui, você se adapta no ambiente que você está. sim. E a gente você acostuma com coisa boa. Gente, é fácil demais. Você vai dirigir um Fusca e uma SW4. E aí? O que você quer? A SW4. Aí você vai querer um Fusca? É. Mas o problema é, tudo bem, isso aqui é uma SW4, ótimo. Aí você vai ter que arcar com a consequência dela. O seguro dela é alto, o pneu dela custa um rim, entendeu? Enfim, você vai ter que você tem o ônus e o bônus. E para tudo na nossa vida existe o ônus e o bônus. Com certeza. Deus, Ele quer que nós sejamos prósperos, porque Ele é dono de todas as coisas. A prosperidade é um dom de Deus, a saúde é um dom de Deus, a felicidade é um dom de Deus. Ele quer o melhor para nós. Ele nos disse que nos vai dar vida e vida em abundância. Sim. Né? Só que hoje os reflexos da vida social é o quê?
padrão, eu tenho que ter uma casa top, eu tenho que ter um carro top. E você luta, luta, luta. Ótimo, glória a Deus, você conquistou. Na hora que você conquistou, e aí? E aí eu te pergunto, Qual que é o próximo passo? Próximo nível, que às vezes Entendeu? você vai estar sozinho, porque você vai conquistar isso, vai perder sua família, Isso. vai perder tudo que não tem valor em questão de dinheiro para poder ganhar o dinheiro. e quantas Isso. pessoas têm problemas emocionais com isso hoje? Demais. Chega um padrão e vê que não é o que realmente vai preencher Até o padrão de seu beleza. coração.